Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre uma coisa chamada Síndrome do Cuidador ou Cuidadora. Vamos começar vendo uma entrevista aqui da Simone Simaria num podcast para a gente entender melhor o que é isso. O meu dom, para você, eu te dava. De administrar. Produção. Eu te dava. Não pensa que é fácil, não, carregar isso aqui. Mas Deus escolheu. Eu brigava comigo mesmo. Eu dizia, por que eu? Por que eu tenho que fazer tudo? Eu era um cacete. Ligava pra mãe, tô fazendo tudo sozinha. Você não sabe que você é o pilar dessa família? Só que aí vai... Então nessa entrevista aí, a Simaria, que é a irmã mais velha, ela estava falando, né, que ela tinha que cuidar de tudo ali da carreira e também da família, né, e até a mãe dela falou que ela era o pilar da família, e a irmã dela estava só em silêncio ali, até meio desconfortável com aquilo que ela estava falando, né, que ela falou que ela tinha um dom de cuidar de tudo, se ela pudesse, ela transferia isso para outra irmã. E isso acontece muito com pessoas, principalmente com o irmão mais velho. Muitos acham que tem a obrigação de ficar cuidando ali dos outros irmãos, dos pais, e principalmente se houver a falta ou vácuo, né, de alguém na família. No caso das duas, elas têm a falta do pai, que elas foram criadas apenas ali pela mãe. Então, quando tem a falta ou do pai ou da mãe, geralmente o irmão que ele é mais velho, ele acaba criando essa síndrome de cuidador. E às vezes a pessoa cria isso de forma aleatória. Ninguém falou que ela tem que cuidar de ninguém. Dentro da cabeça dela, ela fica imaginando que ela tem que cuidar de tudo. Qual que é o problema de desenvolver essa síndrome do cuidador? Vários problemas, né? Começando aqui, que às vezes você está querendo cuidar de uma pessoa que talvez nem está querendo ser cuidada. Às vezes a pessoa consegue se cuidar ali sozinha e você fica ali insistindo, querendo cuidar, né? Nessa entrevista deu para a gente perceber bem que a irmã dela estava bem desconfortável, né? Depois elas até separaram ali a dupla. Não sei se foi por causa disso, mas pode ter a ver também. E outro problema também é que quando você fica com essa síndrome de cuidador, de querer ficar cuidando das pessoas, principalmente ali da sua família, você acaba esquecendo de você mesmo, né? Até eu estava vendo outra entrevista dela ali, ela falando que ela se sentiu exausta, que ela fazia de tudo ali, que ela ficava dormindo só 3 horas ali por noite para fazer os shows, né? Meio que como se ela estivesse fazendo de tudo e a irmã não reconheceu e a irmã ficou com dinheiro, né? Então esse é outro problema. A pessoa ela acaba fazendo de tudo ali, colocando muita energia, muita força para cuidar de uma pessoa que nem está pedindo para ser cuidada. E muitas pessoas agem assim, né? Principalmente pessoas mais velhas. Elas acham que o objetivo delas é ficar cuidando das pessoas, cuidando de irmão, cuidando de sobrinho, cuidando dos pais, até mesmo em relacionamento tem gente que fica procurando pessoa para cuidar e até mesmo com filhos. A pessoa acha que cuidar do filho é o objetivo de vida dela, sendo que cuidar do filho é a obrigação. Até o Laí Ribeiro ele fala no livro dele, né, que das pessoas que ficam achando que o objetivo de vida dela é cuidar do filho dela, depois o filho dela cresce, fica de maior e vai para o mundo, e daí ela fica sem sentido na vida dela, acaba desenvolvendo até uma depressão. Então, cuidar das pessoas não deve ser o seu objetivo se você quiser aplicar a mentalidade que eu estou ensinando aqui nos meus vídeos, né? E agora, outra coisa sobre ficar cuidando das pessoas é que você acaba também, às vezes, retirando a dignidade dessa pessoa. Eu vou falar mais disso adiante, que foi um conceito que eu aprendi com o Claudio Kister, que às vezes quando você quer ajudar muito a pessoa a ficar cuidando dela, você acaba retirando a dignidade dela. Mas agora eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço que estava passando por essa síndrome de cuidadora. É uma pessoa que tinha 20 e poucos anos e ela estava com essa síndrome de cuidadora, morando ali na casa da mãe dela, e na mente dela, ela achava que ela tinha que ficar ali cuidando da mãe, ficar ao lado, comprar casa para a mãe, resolver os problemas da mãe, sendo que a mãe é uma pessoa totalmente forte, totalmente independente, não precisava desse tipo de cuidado. Só que aí ela percebeu que isso estava travando ela, né, até mesmo de sair de casa e de ter a independência dela. Então ela passou com um hipnoterapeuta e esse hipnoterapeuta conseguiu desbloquear essa síndrome de cuidadora que ela tinha, né, através de hipnoterapia e algumas perguntas. Então ele desbloqueou isso nela. Então ela saiu de casa e foi morar numa cidade que ela sempre quis morar.
E agora ela tá uma pessoa assim muito bem sucedida depois que ela saiu de casa, tá muito feliz, né, em morar nessa cidade que ela sempre quis morar, por conta que ela desbloqueou isso na mente dela, né? Então é uma coisa que foi bom para ela e para a mãe dela que ela queria tanto ajudar, porque agora ela é um motivo de orgulho para a mãe, né? Como ela saiu de casa, tá bem sucedida, a mãe dela tem muito orgulho dela. E elas até se aproximaram mais, né, por conta da distância. Então elas ficam se falando todo dia por mensagem, né? E ela também sempre vai visitar a mãe dela quando pode, né? A mãe dela também já foi nessa cidade visitar ela. Então a relação continua muito boa mesmo ela saindo de casa. Então ela ajudou a ela e a mãe dela também. Então, quando a pessoa ela foca nela mesma, ela ajuda não só ela, ajuda também os outros. E ela só conseguiu isso porque ela desbloqueou, né, através desse hipnoterapeuta que é muito bom, inclusive, né? Agora, imagina se ela não tivesse desbloqueado isso e ficasse vivendo naquele modo automático de achar que tem que ficar ali cuidando da mãe até o final da vida. Porque acontece, eu já vi pessoas que ficam morando na casa da mãe e do pai até o pai e a mãe bater as botas. E ela fica morando ali, às vezes, por conta dessa síndrome de cuidador, de achar que tem que estar ali ao lado dos pais, querendo cuidar deles e tudo mais. Sendo que isso às vezes não é uma coisa nem que alguém chegou e definiu, né? Ninguém falou assim, ó, você tem que cuidar dos seus pais, você tem que resolver todos os problemas deles. Ninguém definiu isso, né? Até no caso ali da Simone e Simária, quem foi que definiu que a Simária tem que ser a pilar da família, né? Às vezes é coisa da cabeça da pessoa, né? É fanfics da cabeça da pessoa que ela cria. E se ela não tratar, ela pode passar o resto da vida travada com alguma coisa, porque ela ficou com essa fanfic aí dominando a mente dela. E eu já vi muitos casos de pessoas que passaram por isso, né, com essa síndrome de cuidador, de que tem que estar ali do lado cuidando e ficar sempre no mesmo lugar, não evoluir. Eu conheci uma senhora de mais de 50 anos que ela passou por isso, que ela morava ali com a mãe dela, e aí ela ficou morando com a mãe até a mãe morrer, né? Aí a mãe morreu, e agora essa mulher, ela desenvolveu uma síndrome de cuidadora, ela fica cuidando dos irmãos também, né? Então, às vezes a pessoa que tem essa síndrome de cuidadora, ela quer cuidar de qualquer pessoa que aparece, né? Se não tiver ninguém para ela cuidar, ela praticamente vai entrar em depressão, porque acabou o propósito de vida dela. Então isso é uma coisa para a gente tomar muito cuidado, né, com essa síndrome aí de cuidador, né? E agora vamos entrar aqui naquela parte que eu falei. Quando você quer cuidar de uma pessoa, você pode acabar retirando a dignidade dessa pessoa. Eu vou dar o meu exemplo, né, de como meu pai cuidou de mim, né, que foi a melhor criação que eu pude ter, né? Inclusive eu sou mais grato por ter sido filho do meu pai do que de algum famoso aí, Silvio Santos, Elon Musk, Bill Gates. Eu preferi a criação do meu pai. Como que foi a criação do meu pai? Ele foi uma pessoa que ele deixava eu fazer o que eu quisesse ali, praticamente. Teve até uma vez que eu zoei com ele e falei, pai, vou parar de estudar. Aí ele, e é mesmo, é o Zé? Tipo, ele nem ligou. E para mim isso foi uma boa criação, porque ele deixava eu fazer o que eu quisesse e ele não me dava tudo, ou seja, ele não me mimou. Então, eu por não ter, às vezes, nem o básico em casa, né? Às vezes eu tinha o básico, mas eu queria um pouco mais, né? Por exemplo, quando eu tinha uns 13 anos, eu comecei aquele negócio de querer pegar as meninas ali e tal, e eu não tinha a roupa, né? Meu pai não me dava roupa, aqueles tênis de marca, nem nada. Então veio um ímpeto dentro de mim de querer trabalhar para eu conseguir as roupas, para poder pegar alguma menina. Então eu comecei até a trabalhar com ele mesmo. Ele trabalhava de pedreiro. Eu falei, pai, tem um trabalho aí para mim de pedreiro, ajudante, né? Daí eu trabalhei com ele, eu consegui o dinheiro, comprava minhas roupas. Depois comecei a trabalhar em outros lugares, já trabalhei na feira, já trabalhei montando aqueles parquinhos que ficam na cidade, sabe? Carregando roda gigante, ajudando a montar. Trabalhei em restaurante, trabalhei em mecânica, funilaria, já trabalhei também em restaurante e depois eu entrei no Jovem Aprendiz. Mas isso tudo porque o meu pai, ele não me dava tudo. Que se ele tivesse me dando tudo, ele estaria tirando a minha dignidade. Por isso que eu sou grato à criação que o meu pai me deu, tá? Que ele não ficou me dando tudo.
E tem até um exemplo de uma pessoa que foi criada ali junto comigo, que é do meu primo, onde a mãe dele, ela tirou essa dignidade dele. Agora eu vou contar como que tá a situação dele. Era o seguinte, bem nessa época também de ficar aí pegando as meninas ali com 13 anos, né? Meu primo, ele ficou muito em casa, né? Só num computador que minha tia comprou para ele. E aí eu falava, ei, Júnior, vamos lá pegar as meninas e tal, né? Eu e outros amigos ali. E ele não ia, ele só queria ficar em casa no computador. E a minha tia, além de dar esse computador para ele, ela comprava o que ele quisesse ali e ficava fazendo comida e levando para ele lá no computador. Então ela fazia café da manhã, almoço e janta e ficava levando ali no computador para ele, né? E aí chegou um momento que ele parou até de querer ir para a escola e minha tia apoiando, né? Porque ele falou que estava com dor de cabeça e minha tia com dó e querendo ajudar ele, fazer tudo por ele, ela acabou deixando, Julinho tá não sei o que, Julinho tá não sei o que lá. Eu sei que ele não terminou a escola, né? Saiu da escola ali e ficou só nessa vida aí de computador, jogando aquele jogo lá, LOL. E além disso, ele depois ficou obeso, né? Porque só ficar no computador e jogando, ele ficou obeso. Aí depois minha tia comprou uma esteira para ele ali para ver se ajudava, né? A esteira ficou lá encalhada, porque esteira aí não dura muito, né? Pelo menos nas casas que eu vejo. O pessoal usa ali os primeiros dias, depois já fica encalhado. Então, o que aconteceu nesse caso? A minha tia, ela tirou a dignidade do filho dela, tá? E como que isso acontece? Você faz tudo pela pessoa, você quer cuidar da pessoa e fazer tudo por ela. E as pessoas, elas precisam passar por algumas polaridades na vida para elas evoluírem, tá? Deixa eu até pegar aquele livro que eu sempre mostro para vocês. Nesse livro aqui tem o princípio número 4, o princípio da polaridade, que seria uma situação ruim, talvez até uma dificuldade que a pessoa precisa passar para ela superar essa dificuldade e depois evoluir. Se você faz tudo pela pessoa, não deixa ela passar por uma dificuldade, você está tirando isso dela, né, que seria a dignidade dela. E meu pai, ele não fez isso comigo, ele deixou eu passar pelas dificuldades e eu passei e eu evoluí muito. Por isso que eu sou muito grato pela criação que ele me deu, porque como ele não me dava as coisas, surgiu em mim um ímpeto de ir buscar, né? E até hoje eu sou assim. Então eu sou muito grato pela criação do meu pai e da minha mãe também. Eu acho que isso foi muito importante para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Agora aqui voltando para o exemplo da minha tia, né? As mulheres, principalmente se ela é mãe e solteira, eu percebo que elas têm mais essa questão de querer cuidar, dando tudo para o filho, não deixando ele passar por alguma dificuldade. Tanto que eu tenho um primo também que de outro estado, né, que eu vi a mãe dele lá, o moleque com 10 anos, ela pegando na mão dele para atravessar, dando tudo para ele, sabe, cuidando, não deixando ele cair no chão ali. Quando você tem a presença do pai, o pai ele geralmente deixa o menino ali mais livre, né? Ele deixa o menino se ferrando ali um pouco, ele deixa o menino ir pro mundo, né? Até os psicólogos e hipnoterapeutas eles falam isso, né? Que o pai ele deixa a criança ir pro mundo, já a mãe ela é muito super protetora. O que acontece muito com as mulheres, né? Às vezes para criar o filho, ela fica cuidando ali, querendo proteger ao máximo do filho e acaba tirando a dignidade do filho. E às vezes ela já criou o filho já está ali mais velho e ela quer continuar cuidando do menino. Eu já vi muitos casos de mãe que já criou o filho está de maior e vai entrar no relacionamento e ela fica implicando com a namorada do filho, com a esposa. Aí tem aqueles negócios lá de sogra, né, de a sogra brigar com a nora dela, muito por conta disso, que a mãe ela quer ser muito super protetora, criadora, e ela, em vez de focar nos objetivos dela, ela continua focando em cuidar do filho. Eu já vi casos até mais bizarros, né? Onde a mãe ela desenvolve meio que uma coisa estranha ali com o filho, como se o filho tivesse que suprir o lugar do marido, né? Eu já vi muitos casos assim. Eu achei uma postagem aqui relacionada a isso, que fala assim, ó, quando a mãe coloca o filho no lugar do marido, revela-se uma carência emocional profunda. Sem perceber, o filho assume o papel de parceiro emocional, e isso traz sérias consequências. Ele pode se sentir preso, incapaz de se conectar plenamente seus relacionamentos pessoais e muitas vezes impedido de formar sua própria família.
Então esse aqui já é um caso um pouco mais extremo, né, onde a mãe, ela cuidou ali extremamente do filho e após o filho já estar cuidado, né, já tá de maior ali para formar outros relacionamentos, ela fica implicando ali com a namorada do filho. Isso porque ela acha que ela tem que continuar cuidando, né? Aí ela fica, essa menina não tá cuidando de você direito, ela não tá fazendo as coisas direito. Eu já vi muito isso daí. Então a síndrome de cuidador pode chegar a casos muito extremos, né? Como esse. Também tem um caso de pessoas que quer cuidar da outra, sendo que ela não cuida nem dela mesma. Então a vida dela tá ali um cocôzinho e ela quer cuidar da outra ainda, né? Sendo que se ela cuidar dela mesma primeiro, ela vai estar cuidando dos outros, né? E isso que muita gente não aceita, a, a cuidar dela mesma, definir um objetivo para ela, né? Até porque muitas pessoas, pelo que eu observo, elas gostam também de se distrair, né? Então, às vezes, cuidando do outro, ela tira um pouco do foco dela mesma. E o que a gente tem que fazer é o contrário, a gente tem que ter o foco na gente mesmo e no nosso objetivo, e gastar energia com isso. As outras coisas vêm depois. Depois que a gente tiver atingido um certo patamar, estiver prosperando bastante, essa prosperidade ela vai ajudar também as outras pessoas. Então é assim que você ajuda as pessoas, né? Você cuidando de você mesmo. Aí você vai prosperar e vai ajudar todo mundo que está ao seu redor. Porque cuidar dos outros também não pode ser aquela coisa forçada, porque estaria indo contra a mentalidade e a lei da atração que eu ensino aqui nesse canal. Então, a lei da atração é quando você atrai as coisas, não quando você fica indo lá buscar, você fica forçando, você fica cuidando da pessoa, você fica fazendo de tudo por ela, esperando algo em troca, você fica querendo fazer tudo ali por ela, dar tudo para ela, até sacrificar a sua vida por causa da dela. Isso daí vai totalmente contra a lei da atração e essa mentalidade que eu estou passando aqui. Então o vídeo de hoje foi para trazer essa reflexão. Falamos de coisas muito interessantes aqui, começando com o exemplo da Simone Simaria, né, onde a Simaria ela apresentou essa síndrome de cuidadora. Aí eu dei o exemplo também de uma pessoa que eu conheço que estava com essa síndrome de cuidadora, mas ela tratou e ela conseguiu progredir na vida, ela não deixou que essa síndrome travasse ela ali. Falei também sobre a gente ter o nosso objetivo, que é mais importante do que cuidar dos outros, e até porque cuidar dos outros não deve ser o seu objetivo. Falei ali das mães, né, quando estão cuidando do filho, um erro que elas cometem, né, que é ser super protetora, não soltar o filho no mundo e às vezes também retirar a dignidade do filho, que é não deixando ele passar por certas polaridades, dificuldades na vida. Dei o meu exemplo, né, como que meu pai me criou de forma totalmente solta e que isso foi muito bom para mim, onde eu passei por várias polaridades e ainda criei aquele ímpeto de querer ir atrás das coisas, né, porque ele não retirou a minha dignidade me dando tudo, e sim ele deixou com que eu mesmo tivesse essa vontade de buscar as coisas, e é uma coisa que eu tenho comigo até hoje. Falei também das fanfics, né, que as pessoas criam na cabeça, que às vezes ninguém falou que ela tem que cuidar da outra e ela fica com aquilo na cabeça de que ela tem que cuidar, principalmente os irmãos mais velhos, eles às vezes passam por isso. Também citei o Laí Ribeiro, que ele fala que quando as pessoas têm esse propósito aí de cuidar dos filhos, quando o filho cresce, ela acaba até desenvolvendo uma depressão, porque ela fica sem sentido na vida. E por último, a gente falou que cuidar dos outros tem que estar alinhado com a lei da atração, onde seria uma coisa leve para tudo dar certo. Não pode ser uma coisa forçada, onde você fica ali fazendo de tudo pela pessoa, se sacrificando por ela, porque isso é contra a lei da atração. E o vídeo de hoje foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, comenta aí também, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Muito obrigado e até mais.